amores, tudo bom com vocês? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Maia e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é ser uma estudante de arquitetura. Bom, eu comecei a faculdade de arquitetura, né? Decidi que eu ia fazer arquitetura, na verdade, eu já sabia desde pequena o que eu queria ser quando eu crescesse. E o meu sonho sempre foi ser uma arquiteta. E aí, quando eu terminei os estudos, em 2017, eu ingressei na faculdade de arquitetura. Comecei a fazer na faculdade presencial, fazia na Uninove aqui da minha cidade. E aí eu comecei a estudar, comprei meus materiais, comecei a praticar as aulas, comecei a ir tudo certinho, aquela maravilha, né? Bom, fiz 4 semestres, no 4º semestre eu trabalhava e estudava, tá? No 4º semestre, a empresa que eu trabalhava me mandou embora. Eu fiquei desesperada, porque eu pagava a faculdade do meu bolso. Então, fiquei desesperada. Tive que trancar minha faculdade. De lá pra cá, aconteceram muitas coisas. E depois da pandemia, eu vi que começaram a ter faculdades de arquiteturas em EAD. E aí eu comecei a pesquisar para saber como que era uma faculdade em EAD, né? Se realmente valia a pena, se funcionava, se realmente as pessoas conseguiam aprender em EAD. E aí, pesquisei e aqui no YouTube eu vi pouquíssimos vídeos falando sobre isso. Então, eu decidi fazer aqui no meu canal para contar para vocês como que tá sendo essa experiência, né? Porque sim, eu decidi fazer a faculdade em EAD, porque eu trabalho em farmácia. E vocês sabem, quem trabalha em farmácia não tem vida, é uma coisa muito cansativa, uma coisa puxada. E então, eu falei assim, eu vou fazer em EAD porque eu consigo conciliar o trabalho com as coisas de casa e a faculdade. Claro, a gente sabe que quem estuda em EAD tem que ter uma disciplina, né? Ali de você estar estudando tudo certinho, fazer aquela rotina de estudos, né? Que não é para todo mundo, né? Tem gente que realmente não consegue, mas é uma coisa que a gente acostuma conforme o tempo, né? Então, comecei a pesquisar as faculdades que tinham uma faculdade de arquitetura em EAD, para poder estar fazendo, né? E decidi fazer na Cruzeiro do Sul. Eu vou contar para vocês por que eu não fiz na Uninove. Eu poderia ter, como eu tranquei o curso, eu poderia voltar, né, a fazer da onde eu parei. Eu decidi fazer tudo do começo, porque já fazia bastante tempo e algumas coisas eu já tinha esquecido. Então, decidi fazer do começo para poder relembrar aquilo que eu já tinha esquecido, né? E fazer as coisas com perfeição, tá? Eu não quis fazer na Uninove, tinha EAD na Uninove, mas eu não quis fazer na Uninove porque eu tive alguns problemas com a faculdade em si, né? Com os professores, eu tive alguns problemas com alguns professores nessa parte de explicação. Eu sou uma pessoa que eu sou muito detalhista, então eu gosto de aprender mesmo, até falar assim, não, eu aprendi, agora eu vou colocar em prática. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu sempre vou perguntar. Eu nunca vou deixar passar em branco. Vou falar assim, será que eu pergunto? Será que não? Não, eu sempre pergunto, eu sempre tiro a dúvida, tá? Porque aí eu sei que realmente eu aprendi. E na Uninove, alguns professores, eles deixavam a desejar nessa parte de ensinar. Porque às vezes eu sabia o que tinha que fazer, mas eu queria tirar a dúvida para ter certeza que eu estava fazendo certo. E eu chegava no professor e perguntava, é assim, tal, que não sei o quê. E aí o professor falava assim pra mim, mas isso eu já ensinei, você não aprendeu? Você não prestou atenção na aula? Então, eu tive algumas dificuldades com alguns professores de algumas disciplinas, nesse aspecto, né? E aí, eu falei assim, eu não quero fazer na Uninove, eu vou procurar outra faculdade. E aí eu achei a Cruzeiro do Sul. Dei uma pesquisada antes para saber como que era a faculdade, como que é. Fui no campo, fui lá para ver como que eram as coisas, visitei, né, tal, tudo. E eu falei, não, vai ser aqui que eu vou fazer. Então, decidi na Cruzeiro do Sul. Comecei a fazer na Cruzeiro do Sul e quando eu decidi fazer, eu fui assim, a fundo. Eu meti as caras e fui para cima, porque eu entrei praticamente no final do semestre. Né? O semestre ele começa em fevereiro e termina em junho. Eu entrei no finalzinho de maio, praticamente no final do semestre.
e eu tinha todas as matérias para fazer. E por que eu decidi entrar assim logo de vez? Na época, eu fazia técnico de farmácia. Eu já trabalhava na área e fazia o técnico de farmácia. Só que eu vi que aquilo não era pra mim. Aí eu falei assim, não, isso não é pra mim, eu não quero isso. Eu vou fazer o que eu realmente quero, o que eu realmente sonho em fazer. E aí, pesquisando tal tudo, eu falei, quer saber de uma? Como eu já saí desse de técnico de farmácia, porque eu tranquei o técnico de farmácia, porque realmente não era aquilo que eu queria. Eu peguei e ingressei logo na faculdade que eu queria, que era arquitetura, que é uma coisa que eu gosto, que é uma coisa que eu quero ser uma arquiteta. Então, independente do semestre ali, se estava acabando, se não estava, eu já entrei com tudo, né? Fiz as matérias, assim, vou falar pra vocês que foi pancada, porque eu chegava do trabalho, já comia alguma coisa, sentava na frente do computador, já ia fazendo as matérias, fazendo as atividades, tal, tudo. E é assim, tá, gente? Vou explicar pra vocês como que funciona a plataforma em si. Ela tem um material didático, né, pra você ler, tal, tudo. E aí tem um vídeo do professor falando, explicando, e logo em seguida tem uma atividade. Tá, geralmente são 4 a 6 atividades para você fazer de cada matéria. E a gente também tem aula presencial, né? Presencial, assim que eu falo, é aula ao vivo com o professor, para você poder tirar dúvida ali daquela questão que você tá com dúvida, da matéria, de alguma coisa que você tiver com dúvida. O professor também faz dinâmicas ali na aula com você, explica a matéria, tudo certinho para você tá fazendo aí na sua casa com perfeição, né? Tem o fórum também, que você pode estar mandando mensagem lá pro professor para tirar as dúvidas de tudo. Então, é bem prático, sabe? Não tem muita dificuldade de aprender, não. É um negócio assim bem prático e bem gostoso de se aprender. Eu já tô no 3º semestre, já no finalzinho praticamente do 3º semestre, indo pro 4º. E o que eu posso falar pra vocês é que, assim, eu tô amando. As matérias são maravilhosas, as matérias que eu já tive, né, que eu posso dizer, são umas matérias que algumas eu já tinha tido na faculdade presencial e agora eu tô relembrando, e outras ainda não tinha tido, tá? Mas tô aprendendo bastante. Toda dúvida eu mando ali pro professor, eles respondem rapidinho, não demora muito para responder. A plataforma em si é bem prática, não tem muito dificuldade, você tá aprendendo. Fiz algumas amizades ali também com alguns outros alunos que também faz a faculdade, a gente começa a conversar e tirar dúvida entre si, isso é bem legal também, você tá fazendo aí amizade com as outras pessoas, né, pra você também, às vezes a sua dúvida é a dúvida dela e vocês se ajuntem e tiram a dúvida da outra, né, isso é bem legal. E o que eu posso te dizer é o que? Se você tá pensando em ingressar à faculdade e ainda tá na dúvida, tá pensando, não sabe se vai, se faz, se não faz, o que eu posso dizer pra você é: mete as caras e vai, e faz. Porque se você ficar esperando um momento ideal, um momento perfeito pra fazer, você não vai fazer, porque esse momento não existe, tá? E assim, todo aprendizado é bem-vindo. Eu sempre pensei assim, eu quero mudar de vida, eu não quero trabalhar numa farmácia pro resto da minha vida, né? Eu sempre sonhei em ter meu escritório, em fazer o que eu realmente gosto, decorar, eu amo decorar, né? Que é decorar, criar, então assim, dar vida pro sonho das outras pessoas, que a arquitetura é você realizar sonhos, né? Porque às vezes a pessoa vai mandar um projeto para você e eu falo, eu preciso que você faça esse projeto, assim, assim, assim. Então, você tá realizando o sonho dessa pessoa. Então é isso, é você realizar sonhos. E esse sempre foi o meu sonho. Então, eu falei assim, quer saber de uma? Eu vou dar as caras, eu vou pra cima, eu vou fazer acontecer, eu vou estudar, vou criar uma rotina ali, eu sei que vai ser difícil, né? Tem dia que a gente tá cansado, tem gente que não quer estudar, mas faça o seu melhor. Quando você for estudar, faça o seu melhor. E se você tiver com medo, vai com medo mesmo, porque
o medo é aquilo, né? A gente tem que enfrentar, a gente tem que passar por cima do medo para poder conquistar as coisas. Então, é isso que eu tenho que te dizer. Se você quer fazer arquitetura e você tiver a possibilidade de fazer ela presencial, faça presencial, porque você vai aprender mais rápido, você vai estar ali, você vai poder tirar a dúvida na hora, né? E querendo ou não, presencial é melhor, né? É mais fácil. Mas se você que nem eu, que não tem muito tempo, mas quer fazer a faculdade, faça em EAD porque vale muito a pena. Se você criar uma rotina, se você pegar firme e você simplesmente se desligar de lá de fora e se ligar ali no seu estudo, você consegue sim aprender e colocar em prática, tá? Então, o que eu tenho que te dizer é isso, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, curta, comenta se você gosta desse tipo de vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês também. Ou se você quer que eu faça algum vídeo, não sei, mostrando como que é a plataforma, como que é uma aula, como que é meu dia a dia de estudo. Comenta aqui embaixo que eu também vou estar fazendo aí pra vocês, né? Me dá sugestões aí de vídeo, eu adoro responder as pessoas, então pode me mandar tanto aqui nos comentários ou lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui também pra vocês me mandarem. E aqui no nosso canal eu vou falar um pouquinho tanto da parte dos estudos, né, da arquitetura, como eu também vou dar dicas para vocês que vai bombar e no ano que vem, o que tá de tendência na arquitetura, né? Vou mostrar também passo a passo das coisas de matéria, como que eu faço as atividades, e vou também mostrar para vocês a mão na obra, né? Na massa, vamos se dizer assim, porque a gente que é estudante de arquitetura, a gente aprende muita coisa. E eu tô reformando a minha casa, construí do zero, eu tô reformando. Então, muita coisa da minha casa sou eu que tô planejando, sou eu que tô colocando a mão na massa e fazendo. Então, eu também vou mostrar isso um pouquinho pra vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!